Bom dia, vamos passar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Lucas capítulo 17, versículo 3, continuação, que diz assim: repreender e perdoar os irmãos. Tende cuidado de vós mesmo. Se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. E caso ele venha a se arrepender, perdoa-lhe. Se contra ti pecar 7 vezes ao dia, por 7 vezes vier a ter contigo, dizendo: arrependo-me do que fiz, perdoa-lhe. Diante disto, pediram os apóstolos ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ao que encorajou o Senhor: se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, podereis dizer a este amoreira: arranca-te e replanta-te ao mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um escravo, arando a terra ou apacentando as ovelhas, assim que ele chegar do campo, o convidará: pode vir agora mesmo, reclina-te junto à mesa para cear? Ao contrário, conforme o costume, direi a ele: prepara o meu jantar, apronta devidamente, então vem e sirva-me, quanto como e bebo. Depois tu comerás e beberás também. Porventura, deverá agradecer ao escravo porque ele fez o que lhe havia mandado? Assim, igualmente vós, depois de haver realizado tudo quanto vos foi ordenado, dizei-nos: servos inúteis, pois tão somente cumprimos o nosso dever. Amém, né? Jesus aqui está ensinando, repreendendo e dando um alerta, né? Porque aqui ele começa a ensinar o poder do perdão, né? Que devemos perdoar. Então, se a pessoa fez algo contra nós, nossos irmãos ou alguém, nós devemos sim perdoar. E o Senhor fala aqui, né? Que se ele vier e pedir perdão, não somente uma, mas se ele pecar até 7 vezes ou mais, nós devemos assim estar pronto a perdoar se ele vier e pedir perdão. Então Jesus aqui está dando um ensinamento, né, aos discípulos. E os discípulos ali maravilhados com o que Jesus está falando, eles falam para Jesus, né? Mestre, ensina-nos a ter fé. E Jesus ali começa a falar, né, sobre o grão de mostarda. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, do tamanho do grão de mostarda, né? Porque aqui diz assim, diante disto, os apóstolos pediu ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ao que encorajou o Senhor: se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, podereis dizer a este monte: arranca-te e implanta-te no mar, e ele vos obedecerá. Então o Senhor também está ensinando sobre a fé, porque para ter fé é necessário nós pedimos perdão e ser perdoado, né? Porque o Senhor ensina-nos sobre o perdão, né? Aquele que não perdoa não será perdoado. Da mesma medida que nós medimos, nós também seremos medidos, né? Então Jesus está falando aqui que é necessário perdoar primeiro para depois usar a fé. E a fé é assim, né? Quanto mais nós usamos, mais ela cresce, né? Porque a semente do grão de mostarda é muito pequena. É uma das menores sementes, né? Então, quando essa semente é plantada, gera uma árvore enorme. E nessa árvore, os pássaros põem seus ninhos e ela faz muita sombra. Então o Senhor está falando, quanto mais cultivamos a nossa fé, mais ela aumenta. Não é de uma hora para outra, mas é plantando, né? É como a semente do grão de mostarda. Quando é plantada, ela cresce. Então tem um tempo para isso, né? Tem uma preparação. Será que nós estamos nos preparando? Preparando a nossa fé? Preparando a nossa vida diante da presença do Mestre? Diante do Senhor? Então é isso que o Senhor está ensinando os discípulos, né? Para que eles entendam que para ter fé, cultivar a fé, é necessário plantar, é necessário semear, é necessário cuidar para que ela cresça. Porque só cuidando que ela vai crescer, né? E aumentar. Então, depois que ela cresce e aumenta, entenda, Jesus está falando que se nós aprendemos a fazer isso, a nossa fé será tão grande que poderemos falar para uma árvore, sair de um lugar, ser jogada ao mar, e lá ela vai criar raiz e se alojar naquele lugar, mas mediante a fé, mediante a nossa palavra, né? E
é muito lindo isso, porque o Senhor fala para aquela mulher, né? Grande é a tua fé. Aquela samaritana que vem assim, tem a da samaritana, né? E tem também dessa outra que vem correndo atrás de Jesus, né? E ela fala para Jesus, fala, Senhor, cura minha filha. E o Senhor a chama, né? Não é lícito tirar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela fala para Jesus, Senhor, os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Então o Senhor olha para ela, mulher, grande é a tua fé. Vai, a tua filha já está curada pela tua palavra. Então a filha dela foi curada através da fé dela. Isso é ter fé, né? É nós já cremos e determinarmos algo na nossa vida. Então a fé é isso. E aqui Jesus continua aqui, né? Falando sobre o servo. O servo ali que faz somente o que lhe é para fazer. Então, nós olharemos e diremos, né? Que nós somos servos inúteis, porque só fizemos o que nos foi mandado. E o Senhor também, Jesus ensina os discípulos sobre isso, né? Sobre cuidar do próximo. Porque aqui ele fala de um homem que está trabalhando. E quando ele chega, ele tem que fazer ainda a comida para o seu senhor. E em vez de seu senhor chamar ele, senta, sirva-se comigo. Não, ele fala assim, agora você vai ser troca para você me servir. E só depois você vai se alimentar. Então, como temos cuidado das pessoas, né? À nossa volta. É sobre isso, e o Senhor nos orienta, né? Porque com a mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos. E Jesus desperta os discípulos e desperta a mim e a você sobre isso. Como temos andado com o nosso próximo, com nossos irmãos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. E ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se nós amamos a nós mesmos, nós devemos amar o nosso próximo. Porque senão nós nem nos amamos. Então, é esse o mandamento que o Senhor nos deixou hoje, né? Eu quero agradecer a todos. Desejar um ótimo dia abençoado na presença deste Deus que pode todas as coisas. Aprendendo cada dia mais, né, a servir o Senhor, a ter fé, a ter a palavra do Senhor como primícia na nossa vida. Amém? Agradeço a todos. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus em nome de Jesus.